Bom, boa tarde a todos. A gente tem o segundo seminário da Comissão de Pesquisa, Café e Pesquisa, né, organizado pela Comissão de Pesquisa aqui do Instituto. E a gente tem duas apresentações hoje, uma que vai ser feita pelo professor Ademar Romero, que é Civilização e Inovação, e a segunda apresentação, que é feita pelo professor Fernando Nogueira, que é os efeitos econômicos, políticos e sociais da grande revolução demográfica nos próximos 30 anos. Então, a gente vai fazer primeiro a apresentação do professor Ademar, o professor Fernando vai debater rapidamente a apresentação dele, depois a gente tem a apresentação do professor Fernando, seguido pelos comentários do professor Ademar, e aí a gente abre para a discussão com todo mundo. Tá? Ele apresenta e os comentários... Aí você faz os seus comentários em seguida da apresentação dele, de forma breve. Vamos fazer os comentários. Depois vocês têm o debate, fica o debate. Vocês querem o contrário, não foi? A gente tem organizado sempre seguido da apresentação, o debatedor fala, e depois no final a gente a discussão é no final. O debatedor tem que ser em seguida, né? O debatedor em seguida da apresentação. A gente organizou assim. Vocês que sabem. Eu prefiro juntar os comentários todos no final. Mas você também, você expõe, eu exponho. Eu te comento, vocês comentam. No objection. Eu acho que fica mais. Porque aí você levanta a bola para manter. Ademar. Bom, esqueci, né? Agradecer Fernando Ademar pela participação no seminário. A mudança de slide é você que faz ou eu? Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar de volta aqui nessa conferência aqui, Café e Pesquisa. Para quem não me conhece, eu sou professor aqui, estou aposentado, mas continuo em pesquisas e orientação, basicamente, né? Eu trabalho mais na área de meio ambiente, economia ecológica, mas também, mais recentemente, não tão recentemente, mas, enfim, em história econômica. Então, o que eu vou falar hoje aqui é história econômica. Como vocês podem ver pelo título, a ideia é discutir, vamos dizer, a Revolução Industrial. Vocês, obviamente, já devem ter estudado um pouco a história da Revolução Industrial, o que levou à Revolução Industrial. E, basicamente, nos últimos 20, 25 anos ou mais ou menos isso, no debate, que é um debate secular, que vocês imaginam, né? Quer dizer, eu acho que esse é um tema em história econômica que é o tema mais discutido, né? Há 100 anos. Porque, afinal, a Revolução Industrial foi um fenômeno completamente assombroso, no sentido de que mudou completamente a civilização, né? Quer dizer, o curso da história humana de uma maneira até então desconhecida, né? Então, um fenômeno complexo, assombroso, que realmente abriu as portas para a humanidade, se quiser, inclusive, um dia morar em outros planetas, uma coisa assim. Quer dizer, um negócio... agora estamos falando de inteligência artificial, mas, enfim, estamos falando, não, já estamos vivenciando, né? Aliás, isso é um problema aqui para a academia, o trabalho de alunos, etc. Mas, enfim, a Revolução Industrial, o debate longuíssimo, debate nos últimos 20, 30 anos, vem sendo a clivagem principal, a divisão entre os debatedores principal, é aquela que opõe os que são considerados eurocêntricos, chamados de eurocêntricos, e os que não são eurocêntricos. Por eurocêntricos, se classifica aqueles que veem a Revolução Industrial como um fenômeno principalmente endógeno, decorrente de características culturais, políticas, institucionais europeias, né? E aqueles não eurocêntricos, não, consideram que a Revolução Industrial pode ser explicada por fatores mais ou menos contingentes. Aconteceu, sei lá, por razões geográficas, ou colonialismo, etc. Bom, essa clivagem tem uma explicação, inclusive, um pouco também, eu diria assim, de certa maneira ideológica, porque muitos eurocêntricos, quer dizer,
o debate, muitas vezes, os eurocêntricos são chamados de eurocêntricos de uma maneira derrogatória ou pejorativa, no sentido de que quem é eurocêntrico estaria defendendo alguma forma de superioridade europeia, porque a Europa tem uma cultura superior, enfim, e com isso por isso teria feito a Revolução Industrial. E isso, de certa maneira, reflete muitos autores no passado, que, inclusive, como vocês sabem, procuravam explicar o próprio colonialismo como uma missão civilizadora da Europa em relação a outros povos, etc. Porém, se vocês olharem os principais autores chamados eurocêntricos nos últimos 20 anos, são autores que não têm nada disso. De maneira nenhuma se enquadram nessa categoria de supremacistas, ou o que seja. São historiadores muito importantes, muito sérios, e procuram ver o que se passou na realidade histórica, né? Então, bom, o que eu procurei fazer é... Dá uma virada, deixa eu ver. Eu mudei a pergunta. Me ocorreu isso, não vou entrar em detalhes, por que me ocorreu essa mudança de pergunta. Eu mudei a pergunta, quer dizer, em vez de explicar, de perguntar quais as causas da Revolução Industrial, eu perguntei o que levou à emergência, ao surgimento de uma civilização aberta permanentemente à introdução de inovações. Essa mudança da pergunta, ela foi decisiva para o quadro analítico que eu desenvolvi. Por quê? Porque eu cheguei à conclusão de que, quer dizer, um fenômeno tão complexo como foi a Revolução Industrial só poderia ter sido resultado de uma dinâmica de inovações inédita na história das civilizações. Por que inédita? Porque, vejam, todas as civilizações, todas sem exceção, a partir de um certo momento em que se consolida uma ordem sociopolítica, as forças de reação, de estabilização da ordem, passam a atuar contra qualquer inovação. Porque, como vocês sabem, inovação significa perturbação. Acho que isso, claramente, vocês entendem bem, porque é isso. Inovação perturba a ordem. Qualquer inovação perturba a ordem, quase, praticamente. Inovações culturais, evidentemente, perturbam a ordem, inovações institucionais, inovações políticas, inovações tecnológicas, certo? Inovação significa uma perturbação da ordem. E, a partir do momento de uma ordem sociopolítica consolidada, especialmente aqueles que têm interesses velados nessa ordem, aqueles que têm posições privilegiadas nessa ordem, vão reagir contra a inovação. Por várias explicações. Eu diria, inclusive, em plena Revolução Industrial, para vocês terem uma ideia, David Ricardo, preocupadíssimo com inovações que poupavam mão de obra por questão do desemprego. Era contra a introdução de certas inovações da indústria têxtil, porque perturbava a ordem. Claro que o motivo dele era nobre, vamos dizer assim. Mas isso, para vocês terem uma ideia, David Ricardo falava contra certas inovações, etc. Então, inovações perturbam a ordem. E todas as civilizações, se vocês olharem, e no estudo que eu fiz, eu comparo a Europa basicamente com a China. Até por uma questão de tempo, não dá para comparar com tudo, e porque a China, efetivamente, foi a civilização que mais perto chegou de uma revolução industrial. Eu até uso, num dos capítulos do meu livro, eu digo, olha, a revolução cultural rejeitada pela China, de certa maneira. A China rejeitou uma revolução industrial. Criou todas as condições. Inovações que, na Europa, provocaram uma revolução, já tinham na China. E foram reprimidas, superadas, suprimidas. Praticamente todas. Inovações que revolucionaram a Europa já tinha na China. Basta dizer para vocês, por exemplo, a imprensa. A imprensa. Bom, na verdade, parece que a invenção da imprensa foi coreana, depois foi para a China e tal e tal. Séculos antes de Gutenberg. Séculos antes. Nunca teve nenhum papel. Muito limitadamente. Era proibido.
No Império Otomano, por exemplo, a imprensa foi oficialmente proibida. Só o sultão poderia ter imprensa. Tá? Porque era subversivo. Certo? Então, só dando um exemplo. Né? Relógio. Relógio provocou uma revolução na Europa. Foi para a Torre das Igrejas, a Torre das Prefeituras. Né? Na China, só o imperador podia ter relógio. Nenhum outro lugar tinha relógio. No Império Otomano inteiro não tinha relógio público. Bom, apenas para dar alguns exemplos. Enfim, então, inovação significa mudança. Mudança perturbadora da ordem. Então, a pergunta é, por que aconteceu que na Europa surgiu uma civilização onde a obstrução, o controle, o bloqueio de inovações não era possível, porque tentavam também. A Europa não era diferente, tentavam também. Só que não era possível. E por que não era possível? Né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, também na Europa surgiu uma cultura, uma visão de tempo linear progressiva e não cíclica, como tinha na Grécia, inclusive, o eterno retorno. Tudo chega num ponto, volta em estaca zero. Não é, a noção de progresso não existe na maior parte da civilização. A ideia é que se pode progredir. Na Europa, essa visão, essa cosmovisão progressiva, ela surge a partir da cosmovisão judaico-cristã. Claro, o final seria o céu, mas dentro da Terra já começa um processo de mudança, etc. Então, isso também ajudou do ponto de vista cultural. Mas a dinâmica principal é o que impedia os reis, a elite, bloquear inovações era a competição. Competição Pode virar mais uma. A competição entre estados, né? Agora, mais importante, competição entre estados, fragmentação política, também existia em outros lugares. Na Índia, por exemplo, a fragmentação era uma característica mais permanente do que a unificação. A Índia se caracterizava por longos períodos de fragmentação e alguns períodos de centralização imperial. Basicamente fragmentado, ao contrário da China. Na Europa nunca houve depois da queda do Império Romano, nunca houve uma unificação. O Sacro Império Romano Germânico, que era o sucessor do Império Romano, jamais conseguiu unificar a Europa. Passava de um reinado. Então, a Europa era fragmentada politicamente, mas ainda também. Mas a Europa tinha uma outra característica. Ela era fragmentada dentro dos estados. Isso é muito importante, aliás, é decisivo, porque a fragmentação de poder dentro de cada estado, isso não ocorria na China. A fragmentação dentro de cada estado. O imperador chinês era a autoridade máxima total, não havia nenhum contrapoder contra a autoridade do imperador na China. Nada, absolutamente nada. Ele governava baseado num mandarinato, uma classe de mandarins, não vou entrar aqui em detalhe, mas, enfim, tem funcionários concursados do Estado, que inclusive responsável pela reprodução cultural da cultura chinesa, etc. Não havia nenhuma instância de poder que pudesse afrontar o poder imperial chinês. Zero. Na Europa é exatamente o inverso. Começando na Idade Média, onde os reis nada mais eram que senhores feudais que eram eleitos inicialmente como reis. Tinha o senhor feudal que era mais poderoso que o próprio rei. Começava aí. Porque o sistema de governança feudal era um sistema de vassalagem. E era uma cadeia de comando de fidelidade que do sucerano, vassalo, e assim prestavam juramentos que não eram ligados por parentesco, por ligação de parentesco. Então, eram reinados, né, e lutavam entre si, competiam entre si. Começa daí, o sistema feudal era assim. Depois, dentro de cada estado feudal, haviam corporações. Que eram corporações? Organizações governadas corporativamente, ou seja, cujas regras eram estabelecidas pela própria corporação.
Essas corporações, como vocês sabem, é a corporação medieval de ofício, né? As corporações de ofício que evoluíram a partir das confrarias de autoajuda, as corporações de ofício. Os monastérios eram corporações, né? As cidades medievais eram únicas no sentido de que eram governadas por comunas, que era uma governança corporativa da cidade, e a cidade, como vocês sabem, na Idade Média, a maior parte era independente dos poderes feudais, lutavam contra os senhores feudais e contra os reis, certo? Então, as comunas urbanas, as corporações de ofício, os monastérios, a própria igreja, a universidade foi uma inovação espetacular que surgiu na Idade Média e que era uma corporação autogovernada que, por razões que ninguém sabe exatamente quais, tinha uma autonomia gigantesca frente, seja ao poder municipal, seja ao poder real, seja ao poder da própria igreja, que nominalmente era a igreja, era a patrona das universidades, porque foi através das escolas de catedrais que surgiram as universidades. Mas as universidades tinham uma autonomia total, a ponto, por exemplo, se vocês forem em Bolonha tem uma das salas de autópsia mais bonitas que tem, sala de autópsia, com arquibancadas, e a autópsia era proibida pela igreja. E a Universidade da Bolonha tinha uma sala de autópsia, porque era totalmente autônoma, né? A igreja considerava que a dissecação de cadáveres humanos violava a santidade do corpo. Mas as universidades violavam abertamente essa regra, sem consequências. Então, eram corporações que se autogovernavam e exerciam contrapoderes, competiam por recursos e gente, com os reis, com os duques, etc. Então, era um quadro de fragmentação política e fragmentação de poder dentro das unidades políticas, dos estados. Bom, com a ascensão do absolutismo, as corporações vão perdendo o poder para o rei absoluto, certo? O rei absolutista vai avançando. Então, a dinâmica competitiva vai mudando, mas não para. Por quê? Os reis tentam cada vez mais ter poder, por isso chama-se monarquia absoluta, né? Porém, os reis vão ser confrontados, não tanto mais pelas corporações, que vão ser submetidas, até muitas das cidades vão ser submetidas pelo rei. Na França, por exemplo, o rei, a França é um dos estados mais centralizados, o rei da França consegue liquidar praticamente com a autonomia das cidades-estado francesas, mas em outras regiões não. Na Itália, vai até, como vocês sabem, a Alemanha e a Itália continuaram as cidades, continuaram reinando, mas na França o rei absolutista conseguiu. Porém, mesmo na França, um dos estados mais absolutistas que existia na Europa, o rei não tinha poder ilimitado. Ele era confrontado, primeiro, pela própria nobreza, que era protegida pela lei. Esse é um ponto importante, é uma longa história, não dá tempo de falar. A lei, a existência de uma lei que o próprio rei estava submetido, é algo que surgiu na Europa. Na China, por exemplo, o imperador decretava o que ele queria. A lei era o que o imperador decretasse. Ponto final. Não existia uma lei acima do imperador. Na Europa, isso vai existir uma lei acima do imperador, do rei, do imperador, uma lei sancionada divinamente, uma lei de origem divina, que os reis vão estar submetidos. E quem era a gestora dessa lei maior era a igreja, que, inclusive, podia demitir um rei, excomungar um rei. Isso jamais existiu em outro lugar. Uma organização religiosa que diz, você está excomungado. Certo? Então, tinha uma lei superior. Então, veja, então, os reis tinham um arcabouço legal que era acima deles, claro, violava em N maneiras, enfim, a lei não era justamente distribuída, mas, enfim, mas tinha uma lei superior. E, conforme os estados absolutistas vão se formando, a competição interestatal se acirra aí dentro dos estados, a nobreza resiste ao avanço do absolutismo e vai entrar em acordo, dependendo do país, vai variar,
da nobreza que perde poder que tinha no tempo do feudalismo, mas vai se entender com os reis. Na França, por exemplo, a nobreza vai se transformar, a nobreza feudal vai se transformar numa nobreza da corte, mas que era protegida pela lei, cheia de privilégios. O rei tinha que dar privilégios, não pagar imposto, isso, cheio de privilégios. Então, o rei era confrontado com uma nobreza cheia de privilégios. E, vindo de baixo para cima, a burguesia vai tomando o poder. No caso da França, a burguesia vai tomando o poder, de certa maneira, se enobrecendo, comprando cargos e títulos. Na Inglaterra foi outro processo, é a própria a nobreza que se é burguesa, é uma das razões da Revolução Industrial. Mas, enfim, então tinha a burguesia que avança e ganha poder, e esse poder da burguesia, principalmente, vai ser exercido através de assembleias representativas, que era uma instituição de origem feudal, assembleias representativas protegidas pela lei. Então, mesmo na França, o Estado mais absolutista, havia, portanto, dentro de cada Estado, contrapoderes. Então, esse era o ambiente único que existia na Europa, comparado com a China, por exemplo. Então, muito bem, esse é o quadro geral de competição. Isso faz com que, portanto, inovações não possam ser controladas ou bloqueadas. Então, aí o que eu procuro fazer é retraçar como essas inovações foram se acumulando até chegar na Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial representa o quê? Uma explosão de inovações. Uma explosão de inovações a partir do século XIX, sobretudo. Começa no século XVIII, mas, eu diria assim, no século XVIII, e normalmente se fala, começou a Revolução Industrial no século XVIII, na verdade, os contemporâneos, se vocês olham os relatos de viajantes contemporâneos na Inglaterra, não era algo notável, porque a Europa inteira estava num processo de aceleração da industrialização no século XVIII, toda a Europa Ocidental. E a Inglaterra também, e não muito diferenciado, não muito, alguma coisa. Mas o que diferenciava a Inglaterra no século XVIII do continente era a prosperidade no campo. Chamava muita atenção, porque no campo do continente, nos campos do continente, a miséria dos camponeses era visível, miséria geral, porque tinha chegado no limite a população e as terras disponíveis. Né? E na Inglaterra havia uma prosperidade geral por causa da primeira revolução agrícola que ocorreu na Inglaterra conjuntamente com a Revolução Industrial. E é uma das razões da Revolução Industrial na Inglaterra, a Revolução Agrícola, que acompanha a aceleração do crescimento industrial na Inglaterra. Bom, então, assim, a ideia é assim, a Revolução Industrial é uma explosão de inovações no século XIX, e essa explosão de inovações, ela tem uma explicação evolucionária. Eu usei a teoria darwiniana, no final, para uma parte, terceira parte, para explicar como aplicada à cultura, às sociedades. Tá? Eu tenho uma parte teórica, a terceira parte do trabalho, eu usei a teoria darwiniana para explicar a dinâmica evolucionária e introdução de inovações, que vão criando formas mais eficientes de organização política, institucional, etc., que vão levando, né, em direção à Revolução Industrial. E na Inglaterra, essas inovações políticas, culturais, institucionais vão mais rápido, por várias razões, razões que vão lá desde a Idade Média. Não dá para entender, por exemplo, a Revolução Gloriosa. Quem já leu o Acemoglu, o Douglas North, por exemplo, põe um peso enorme na Revolução Gloriosa para explicar a Revolução Industrial, que é verdade, tá certo? Mas veja bem, a Revolução Gloriosa de 1888, 1688, ela tem uma história. Não se esqueça que a Inglaterra, em 1215, publicou a Carta Magna. 1215 é a data da Carta Magna. Vocês sabem a Carta Magna, que é, né? A Carta Magna foi a primeira confrontação direta do poder real de taxação. Né? Na Inglaterra, então, muito precocemente, a ideia de que o rei não podia taxar, ou seja, confiscar, que taxação significa confiscar, confisco. Desde 2015, o rei inglês já não pode confiscar como queira. Não pode aumentar o imposto.
Certo? Então, veja, a Revolução Gloriosa aconteceu na Inglaterra, não foi por acaso. 4 séculos antes tinha a Carta Magna. Mas, enfim, então eu quero recuperar essa história, tem um fio condutor. Nós vamos vendo como vão sendo construídas as condições. Tem a Revolução Científica. Revolução Científica no século XVII, Revolução Científica no século XVII, é uma história. É uma história, é algo que surge de repente. Né? Por que aconteceu a Revolução Científica na Europa? Também é um processo. Justamente tem a ver com essa impossibilidade de controlar inovações. E também com uma cultura progressiva, uma cultura, aí no caso da Revolução Científica, que foi importante, um dos elementos importantes para explicar, é o entendimento de que Deus havia construído o universo, a Terra, com leis naturais. Leis naturais que podiam e deviam ser entendidas. Inclusive, os teólogos da Idade Média, eles se transformam todos em filósofos naturais, porque era uma obrigação de um teólogo. A ciência surge da teologia. A obrigação do teólogo era entender a lei da natureza criada por Deus. E aí passam a ser filósofos naturais, era o título que se dá para seguir os cientistas hoje, filósofos naturais, entender, né, as leis da natureza. Bom, passa a dizer que Newton passava a maior parte do tempo dele lendo a Bíblia, estudando, para tentar ver os desígnios de Deus no cosmos. E en passant escreveu o Tratado da Mecânica, matemático da mecânica. Ele usou 1% do tempo dele para escrever tudo que ele fez de física, o Newton. Bom, enfim, anyway, o fato é esse. Então, portanto, para não me alongar muito mais, ficar dentro do tempo aqui, a ideia, a força é essa. Então, existe na Europa a explosão de inovações que caracteriza a Revolução Industrial no século XIX. Ela só pode ser entendida dentro de um processo evolucionário de longa duração, em que uma série de inovações no sentido schumpeteriano, inovações de todos os tipos, não apenas inovações tecnológicas, inovações culturais, institucionais, políticas, etc., organizacionais, eram introduzidas na Europa sem obstáculo. Então, um inovador que estava perturbando a ordem em um lugar podia viajar, fugir para outro e ser acolhido por um príncipe em outra região, por um barão, por um rei. E também aí tinha o paradoxo, não, o fato que existia na Europa nesse momento, por um longo período, dentro dessa fragmentação geral, desse quadro totalmente fragmentado, existia uma unidade cultural e linguística, porque todos os cientistas falavam latim. O latim era a língua franca. Então, nessa fragmentação total, nesse caos, todo mundo falava latim, todo mundo, que eu digo. Então, viajar, você olha o movimento dos cientistas, ou, por exemplo, Descartes morreu exilado na Suécia, porque o rei, não me lembro que o rei encrencou com Descartes na França, ele recebeu um convite do rei sueco e foi trabalhar na Suécia e pegou uma pneumonia lá e morreu na Suécia. Mas era impossível controlar o avanço da discussão, etc. Por isso, não porque não quisesse, queriam, mas o rei, no momento, falou, bom, é melhor, já que não dá para controlar, vamos pegar as melhores cabeças, convidar, etc. Era uma circulava pela Europa. Né? Depois tem no último capítulo, um livro, eu usei bastante, um livro do Joel Mokyr, que chama-se, recomendo vivamente, é um dos maiores livros de história recente, do Joel Mokyr, chama Uma Cultura do Crescimento e Culture of Growth, em que ele mostra como esse processo de avanço da ciência, através do que ele chama República das Cartas. Na época, então, a internet da época eram cartas que circulavam pela Europa inteira. Também houve uma melhoria nos correios, enfim, com a invenção da estação de muda de cavalo. Então, uma carta poderia chegar, atravessar a França inteira em tipo uma semana, porque
o carteiro ia a cavalo e parava e trocava o cavalo e trocava de carteiro, e eu conseguia mandar uma carta de Paris até Marseille em 5 dias, coisa assim. Bom, enfim, então havia na Europa uma dinâmica de inovações que foi sendo, que foi configurando uma trajetória evolucionária que vai chegar na Inglaterra as condições para a eclosão, para a aceleração do crescimento, a explosão de inovações que caracteriza a Revolução Industrial. Então, essa é a minha visão, que está de acordo com a visão dos chamados eurocêntricos, com a diferença de que os eurocêntricos que eu uso, na verdade, o que eu fiz? Eu falei, bom, o que eu vou dizer diferente de todos os eurocêntricos que estão aí? Porque eu percebi que, na verdade, pegar todos os principais eurocêntricos, tem muitas complementaridades entre as obras deles e também os períodos que eles analisam são variados. A maior parte não analisa um período tão longo, com exceção de 3 autores. Um deles é o Fernand Braudel, que é um livro essencial na minha narrativa. E esse foi, na verdade, o que me possibilitou navegar um pouco nesse mar bibliográfico. É um mar bibliográfico sobre o Braudel. Pois eu estudei na França e já tinha uma familiaridade. O Fernand Braudel, para quem não conhece, foi um grande historiador francês. E, na época que eu estudei na França, ele era diretor da minha faculdade. E eu gostava de história, eu fiquei familiarizado com a obra do Braudel, e é uma coisa que ficou na minha cabeça e deu ideias. Enfim, um autor-chave para mim é o Braudel. Então, o Braudel é um autor que tem uma visão secular, multissecular, embora no grande livro dele, que vai de 1400 a 1800, mas ele refere-se para trás o tempo todo, mas vai até 1400. E eu fui até o ano 1000. Né? Enfim. Então, é isso. Quer dizer, a ideia é explicar a Revolução Industrial como um fenômeno evolucionário, civilizacional nesse sentido. Civilizacional porque é característico de uma civilização distinta que surge a partir da Idade Média. É uma outra civilização. A gente fala, a Europa tem a contribuição grega, romana, claro, tudo isso, mas o que surge na Idade Média é muito diferente da civilização europeia que existia greco-romana. Muito diferente. Muito mesmo. Uma outra civilização. E essa civilização que surge na Idade Média, basicamente é a que nós vivemos hoje. Tudo que nós vivemos, o básico da nossa experiência hoje, vem de lá. Bom, é isso. O primeiro texto para discussão que o Ademar publicou é 2017. Faz tempo. 104 páginas. O segundo, em inglês, 35 páginas sobre a Revolução Industrial. Depois, o que aconteceu? E ele, gentilmente, me mandou o livro, que tem 350 páginas. É isso? Extremamente denso. É uma leitura assim, banho de cultura. Tá? Uma pessoa inútil. Então, eu vou fazer comentários de colega. Pensa. Não vou ficar só elogiando. Eu vou mostrar os pontos críticos no sentido de colaborar. Quem vai publicar esse livro, né, se houver ainda tempo, eu vou levantar alguns pontos. Interessante, coincidentemente, o livro que eu acabei de apresentar chama-se A Grande Reversão Demográfica. E o tema que o Ademar trata é tratar na literatura como a grande divergência. Faz coincidência interessante. Grande divergência pelo Albert Iaz. O que foi essa grande divergência? O crescimento, aqui é renda per capita, médicos. Eles fazem um trabalho assim, extraordinário. Tem metodologia, se quiserem, eles fazem a renda per capita desde aqui em 1500, diferentes países. E esse gráfico é muito ilustrativo desse ponto que o Ademar explorou. O crescimento muito baixo, aí ele fala que houve crescimento na Idade Média, e uma comprovação disso, mas muito baixo. Aí chega a Revolução Industrial, Inglaterra e os países europeus, isso aqui é o Japão.
E aqui, China e Índia. Logo de cara tem que chamar atenção numa coisa seguinte. Você pagar de renda per capita para analisar os países, é justo, né? Cada população. Mas vamos combinar que fazer um crescimento em uma população menor de renda per capita é mais fácil do que fazer num país com 1 bilhão e 400 e outro, que é a Índia, que está passando de 1 bilhão e 400. Está ultrapassando a China. O desafio é outro, chamado buraco é mais embaixo. Não é isso? Mas, alertando para esse ponto, vamos ao que interessa. Sugestão de título para o seu livro. Alguém já usou esse título? Depende, pode. Se deu Oscar, pode te dar um Nobel da literatura. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É tão abrangente o livro dele que é fantástico. Tem uma infinidade de informações, detalhes tecnológicos. Você viu na exposição, você começar a contar, né, contando detalhe do detalhe, do Newton, isso dava a Bíblia, você fica fascinado com a quantidade de informações. Então, incorpora quase tudo. Entretanto, eu acho que está faltando. Ele faz, ele apresentou, ele faz uma abordagem eurocêntrica. E aí, não me convenceu. Sem as colônias, sem comércio exterior, você não explica a Europa e, particularmente, a Inglaterra e a Revolução Industrial. Por quê? Eu vou só adiantar o ponto. Sem padrão ouro, não era a Inglaterra que produzia ouro, vamos combinar, nem a Europa. Então, de onde vem esse ouro? A prata? Vem das colônias. Dentro da Espanha, que extraiu toda a prata, e depois a Inglaterra, que dominou Portugal, com um tratado de 1703. E Portugal, esse tratado é conhecido como Tratado dos Panos e Vinho. A Inglaterra exportava toda a indústria peixe para Portugal, endividado, e Portugal tinha um mercado livre para exportar vinho. Evidente, um intercâmbio desigual. Tá? Muito bem. Então, o Odemar já mostrou, é uma pessoa extremamente iludida, instrução vasta, aliado, super meritório. Parabéns. Né? Entretanto, a minha sugestão como colega, da velha guarda, para a publicação, eu acho que você deve conversar com os colegas, eu coloco à disposição com outros, para fazer uma edição chamada Menos é Mais. Eu aprendi a fazer uma edição, eu já passei vários dados para ele, eu peguei a produção dele, já pus, assim, parágrafos maiores, mais abertos, não é aquela maçaroca, tudo junto, sem espaço entre parágrafos que são mais de uma página. É uma coisa impossível de ler digital. Eu só leio digital, não leio mais papel, já tem anos. Então, você tem que fazer hoje uma edição para leitura digital. Eu acho que ganharia muito. E cortaria muito detalhes, sabe? Detalhes técnicos, coisas. O capítulo, a parte final, não me começou a ser sabe? Óbvios, tudo. Mas, enfim, então, a gente pode trocar ideias, a gente vai no bar e troca ideias. Né? Ponto. Ele fala que é sempre um processo evolucionário civilizatório. A gente tem um viés, por isso eu estiver errado, neo-schumpeteriano. Tá? Só que é um neo-schumpeteriano onde se observa apenas as inovações, a chamada inovação disruptiva, como era antes, solução criadora. E, para mim, Schumpeter tem 3 pernas, 3 ideias-chave. Além da solução criadora, empreendedores, os empreendedores. É fundamental explicar. E o terceiro, crédito farto e barato. Não existe capitalismo sem crédito, sem alavancagem financeira. Então, qualquer livro que não trate disso é um livro parcial. É meia verdade. Bom, então, o que eu vejo que ele fez é a análise de um longo processo evolucionário e tal, que ele chama civilizatório, que eu chamaria um processo sistêmico. O Kit Kare dá uma contradição nos termos. Processo não é revolução.
Ou seja, primeira coisa, outros autores já falaram isso, né? Quem está defendendo que pode ser uma obra-prima, não houve revolução industrial, não houve um processo de industrialização. Bom, você chamar que tem um nome até de quem deu a primeira vez que falou a revolução industrial, no início do século XIX. Pela esquerda, quem divulgou mais foi o Engels, em 1848, falou a revolução industrial. Mas foi uma metáfora, sabe? Para quê? Para inovações. Mas tudo que ele descreve, não é uma revolução. Tá? Qual o problema? Revolução, geralmente, é o que é chamar de revolução industrial, a grande maioria dos historiadores foi do início da segunda metade do século XVIII, né? E aí se desdobra ao longo dos séculos. É um processo, uma linha de partida que é definida convencionalmente nesse lugar. O que o Ademar faz? Ele põe no início do século XI, 1000 depois de Cristo. E aí são 8 séculos de análise, né? Que vai falhando esse processo competitivo, tudo, as populações, vem lá da Idade Média. É totalmente original nesse sentido, com exceção. Eu vi um autor, você falou que tem outros dois, né? Mills e faz isso, desde a Idade Média. Aí é uma crítica metodológica. Eu não sou professor de história, leio história, conheço os fatos principais, mas sou professor de métodos de análise econômica há vários anos, metodologia. Eu acho que ele deveria destacar esse negócio de processo sistêmico e mostrar isso, que é um processo infindável. De tempos em tempo, algo que se chama, convencionou chamar de revolução industrial. 1, 2, 3, 4. Atualmente estariam vivendo a 4ª revolução industrial. Ou seja, não há consenso, nem se um ponto de partida, nem um ponto de chegada. Nem a linha de partida, nem a linha de chegada. E aí isso gera problema. Aqui que está a per capita. Per capita é uma falha. Houve crescimento da Idade Média. Mas os autores, aqui eu tirei do livro do Piketty. Os autores mostram um crescimento baixíssimo até a Revolução Industrial. Aí descobre pós-Revolução Industrial, tem a guerra, reconstrução pós-guerra, né? Depois a gente vê um bônus demográfico, já está caindo novamente. Tá? Então, o que é convencional chamar Revolução Industrial foi fundamental para alavancar a taxa de crescimento, mas antes não. Esse é um ponto que não, a leitura do livro Ademar não me convenceu. Aí outro problema metodológico. Está se tornando comum, somente isso, historiadores, economistas, fazer a chamada previsão do passado. Né? Em vez de fazer uma previsibilidade prospectiva, ele faz retrospectiva. Então, o que se lê, o historiador economista, ele sabe o ponto de chegada, a linha de chegada. Aí ele vai ter certeza que houve alguma coisa no passado que explica. Por quê? Se não houvesse o passado, o presente não haveria. Então, é certo que no passado houve alguma coisa. E ele já tem hipóteses construídas teoricamente. Suponhamos, não sei se é um carro, mas suponhamos que ninguém pensou, agacha um pé. A inovação disruptiva e tal. Então, ele foi lá atrás. Só que ele foi buscando, chegou na Idade Média. É isso? Ele mesmo falou. Mesmo a abordagem eurocêntrica começa de 1400. Um certo consenso, vou mostrar por quê depois. E ele não, ele foi lá no ano 1000. 1000 não foi antes porque era chamada Idade das Trevas. Não tinha informação sobre o período suficiente. Tá? Esse é o ponto. Eu, como professor de metodologia, eu sempre sugiro, a ciência caminhou por análise de sistemas complexos. Né? Sistema complexo é que emerge de interações de vários componentes. Então, tudo hoje se discute. Ao fazer isso, você teria que substituir essa linha causal e ver outros fatores que ele chamou contingentes, pela descrição, né? Os fatores contingentes, mostrar que foram decisivos. Contingente não é a impressão assim, é secundário, eu posso abstrair.
não é possível distrair. Vou tentar mostrar isso agora. Então, isso que chama-se, lá no passado, chama-se, muito conhecido na literatura, como historicismo. Você conta uma história e acha que explica o presente. Tá? Só que aí, no caso, isso pega coisas convencionais, não só a Idade das Trevas, o Renascimento, o Iluminismo, o mercantilismo, o metalismo, tá? Onde todo mundo sabe, mercantilismo, estados absolutismo, absolutista, e ênfase toda em acumulação de ouro. Já o padrão ouro, riqueza era ouro. Isso foi até depois da Revolução Industrial. O debate sobre teoria monetária no início do século XIX na Inglaterra era entre o bullionismo e o currency school e banking school. Né? O bullionismo era o metalismo da currency school e o banking school era a moeda escritural. Bom, então eu acho que é uma ousadia muito grande, e aí eu acho que teve um viés, estou provocando para o debate. Você percebe na literatura alguns nomes notáveis, midiáticos, que têm feito essa leitura do passado, essa previsão do passado, só sobre o aspecto liberal. Então, destaca assim, o individualismo, a competição, e eu vou dar outro exemplo. E nisso, o que se esquece? Algo fundamental para explicar a civilização. Tá? Você não pode tratar linearmente. É reconhecido que houve uma era da dinastia, onde o familiarismo é fundamental. Como você vai falar em era da dinastia na Europa, que a família deixou de ter importância? Mesmo como havia servidão, o servo submetia a família, que via força de trabalho no campo. Tá? Então, tanto da nobreza ao servo, a vassalhagem, as famílias continuam importantes hoje. Basta ver até a história da monarquia inglesa, né? Que um rei foi, nos anos 30, teve que pedir demissão, digamos, porque foi casar com a plebeia. A terra separada é um caso famoso. Então, a coisa do familismo, né, do casamento por interesse, predomina até hoje. A era da eleição foi a pior era, o lutado até a morte. Agora, os direitos, a civilização vem aqui. Direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, aqui que civilizou o mundo. É pós-Revolução Industrial. Quer dizer, começa na Revolução Inglesa, começa em 1658, 1688, depois, um século depois, antes teve a americana, depois a francesa, e um século depois, a proclamação da República no Brasil e a Revolução Conservadora. Nós somos atrasados um século. Tá? E essa conquista de direitos políticos também é bem tarde. Pode falar em gêneros e tal. Isso é século XX. Né? Direitos sociais no Brasil foi Getúlio, anos 30. Bom, é evidente que isso não está certo. Esqueceu do ouro de Minas Gerais, não é? A coisa mais relevante que esse país já produziu. Sem nenhum viés. Mas o que acontece? Ao abstrair, tratar a abordagem marxista da comunicação primitiva como não interessa, sabe? Não interessa a colonização, isso foi um fator contingente, né? Isso, a comunicação de capital de dinheiro pouco vale, então, aí é passar por cima do mercantilismo, do metalismo e de tudo. De onde surge o capital de dinheiro? Essa é uma questão, não é só inovação. Inovação sem acumulação de capital de dinheiro é zero à esquerda. Né? Então, para falar de capitalismo, tem que falar da acumulação do capital de dinheiro. E o ouro de Minas Gerais nem ancorava em Portugal, em Antigua, por causa do Tratado de Mantué. Tá? Então, tem vários historiadores, o famoso Pierre Vilar, mas tem outros que falam sobre a importância da descoberta de ouro na economia brasileira. Bom, o problema que eu vi também, eu fui ler o último livro da Brenda, eu já mandei para ele. E para as tantas, eu li,
E no final eu estava assim, não, é tudo, tá legal, eu falhava. Mas no final, chega e fala literalmente isso. Tudo que discorda é um ponto de esquerda errôneo da história econômica. Então, isso faz a combinação de Marx. O que interessa é o que explica o credo liberal. E aí fica anacrônico, sabe? Fica parcial. Não é verdadeira essa explicação. Falta coisa, é simplória. É só ver aquilo que explica o seu credo ideológico. E isso os liberais cometem. Então, eu falo isso. Os instintos humanos são 4. Não se pode destacar apenas competição. Tem cooperação, proteção, tem reprodução, tem sobrevivência. E como foi conseguido isso? Pelas lutas sociais. É isso que eu mostrei aqui, quase anterior. Um outro que eu gosto, eu leio tudo, uso meus cursos, não sou dogmático. O Neil Ferris. Mas é uma visão liberal, ele tem que saber as limitações. Ele fala assim, o que foi a supremacia do Ocidente sobre o Oriente? Competição, ciência, direitos de propriedade, medicina, sociedade de consumo, ético do trabalho. Luta social. Sério. Não se fala. Tá? O que interessa é explicar a competição do capitalismo. E só destaca esses aspectos. É uma visão parcial. Falta fatos, né? Falta a vida mesmo. O que levou a civilização, a melhoria do padrão de vida. Não foi só o lado econômico. E, por fim, a questão da China. Mais ou menos, eu acho que ficou claro na discussão dele, ele falou assim, todo Estado sem contestação, né, sem competição, perde a competição. É bastante convincente. Estou de acordo com esse princípio. Né? Mas, cuidado. Qual o problema? Foi um Estado dinástico, centralizado, logrado, despótico, não teve contraponto. Eu acho que sua discussão bastante convincente. E aí você mostra como o contraponto é igual. A aristocracia hereditária, a cidade independente, a organização religiosa, corporativa, também, outros grupos autônomos. Tudo bem, interessante, isso que pode virar obra-prima. Legal. Entretanto, eu acho que não pode faltar, como colega, amigo, dizer o seguinte: esse argumento que as estruturas familistas, você usa familisticas, não existe no vocabulário. Não, isso é uma analogia. Estruturas familistas superadas pelo moderno individualismo e uma ordem social mais democrática. Aí, essa eu não engoli. Falhar em ordem social e democrática. Pré-século XVIII, foi no século XIX, ainda, por causa da invasão de Portugal, de Espanha, Napoleão, aí as colônias americanas se liberaram, fizeram independência. Mas escravidão no Brasil foi até o final do século. Tá? A Inglaterra lutou contra, mas existiu. E, principalmente, aí na minha praia, famílias banqueiras. Como pode falar que o familismo desapareceu quando as famílias banqueiras que explicam o financiamento das grandes navegações para as conquistas eram famílias italianas, entre as quais mas não estavam no Médici. Depois eu posso contar a história do debate, por que elas quebraram. Receberam um calote real. E qual o primeiro banqueiro? Não sei se você sabe, foram os templários. Os cavaleiros templários, recursando na história, foram os primeiros banqueiros. Mas é uma longa tradição familiar de banqueiros, Rothschild e tal, judeus, etc. Sabe? Então não pode estar fora da história. Não me explica. E fechando, o Neil Ferguson, ele reconhece, mesmo nesses 5 aplicativos que explicam a superioridade da civilização ocidental, ele reconhece o seguinte: esse Estado centralizador, despótico e tal, se transformou e virou o Império Chinês II, que é a fase que já estamos vivendo. Estamos no fim da civilização ocidental 2.0
que é das conquistas, né, das Américas, que vai por aí até 2050, e já vivendo os primórdios da civilização oriental 2.0. Ou seja, esse é um contra-argumento. Bom, se aquele Estado centralizador tal, não levava a civilização, o que transformou esse Estado? Que está à frente de uma nova grande civilização. Então, isso eu acho que tem que explicar. A explicação básica é isso. É que a Europa era 30% da produção mundial. A China, 60% do primeiro nível do PIB. Aí a Revolução Industrial. A Europa chega a 45% no início da Primeira Guerra Mundial. E a China vai caindo, chega a 20% quando fez a Revolução Comunista. 1949. Não, 49. Dezembro de 1949. A Europa tinha aqui, né, tinha 45%, cai para 25%. Em 2012, quando o livro foi publicado. Né? Caiu para 25%. E a China já passou a média, que é 35%. A China já está com 40%. Ásia, 40%. Então, isso tem que ser explicado. Tá? Essa foi a o Estado chinês centralizador e o planejador, com o socialismo de mercado, pegou a civilização oriental 2.0. Esse é o desafio de explicar. É entusiasmo bonito. Posso garantir que eu vivo. É porque eu estou vendo o tempo que nós vamos encontrar com relação à apresentação do Fernando sobre a questão demográfica. Muita coisa, os impactos certamente serão bastante complicados. E o Brasil, como o Fernando colocou, já perdeu o bônus demográfico em 2020, então o Brasil será um país pobre e velho, provavelmente. Esse é o cenário possível. Nós estamos caminhando para isso, um país pobre e velho. O que vai ser, evidentemente, muito complicado. O Japão é hoje um país que, dos que estão em declínio demográfico, está invertido, melhor se preparou, segundo os demógrafos, e outros não são demógrafos, o Japão foi o país que melhor se preparou por várias razões. Quer dizer, primeiro que é um país com uma renda altíssima e é uma ilha, porque tem um outro componente, que é o Japão, ele, por ser uma ilha, ser extremamente discriminatório contra a imigração, então eles se prepararam para enfrentar a transição demográfica sem afluxos de imigrantes de países onde a demografia é mais importante, porque não querem perder a identidade cultural, né? E, como tem uma renda elevada, estão se preparando, porque o Fernando apontou, quer dizer, o aumento da população idosa que requer cuidados, e com a expectativa no Japão que eles consigam resolver em parte esse problema com a robô, literalmente robô para carregar. É impossível. É impossível. Em parte é possível. Empatia. Não, isso é uma outra discussão que é importante, mas eu digo, certos serviços de enfermagem podem ser substituídos por robôs. Enfim, é um problema. Eu estou dizendo assim, é um problema, vamos ver, que o Japão parece ser o melhor preparado para enfrentar. Certo? 10%. 90% dos idosos já são demitidos. Eu estou dizendo que é o melhor preparado para enfrentar, mas já é um problema. Certo? Não, olha, veja, não dá um quadro, por exemplo, a população não pode crescer infinitamente, certo? Claro. Então, o ideal é chegar numa estabilidade da população. Para você ter uma situação imanejável, uma população estável. Esse é um quadro que todo mundo gostaria de chegar em algum momento, estável. Né?
Agora, para isso é preciso 2,1 a taxa de fecundidade. E a taxa de fecundidade está abaixo de 2,1 na maior parte do país. Aliás, aquele dado do Eustáquio sobre Nigéria, nem isso não vai se confirmar, não vai chegar a 500. O dado também está muito rápido o declínio. A África é o único continente hoje que tem uma demografia ainda bastante elevada, relativamente elevada, mas está caindo muito rapidamente também. Mas, enfim, o fato é que há um problema terrível de gestão, pelas razões que o Fernando apontou, de a base se estreita, a população economicamente ativa vai ter que cuidar das populações idosas, além de poucos filhos, mas também embaixo e em cima, quer dizer, é um negócio complicadíssimo, e ninguém sabe muito bem como vai ser resolvido isso, tá certo? Porque essas forças profundas que fizeram com que a taxa de fecundidade, no caso do Brasil, é um pouco mais... quer dizer, você pega o Japão, uma ilha superpovoada, 120 milhões de habitantes, né? O Brasil é um país pouco povoado relativamente. Então, o Brasil sofreu um declínio, esse é um ponto importante também, o Brasil sofreu uma reversão da taxa de natalidade muito rápida, das mais rápidas do mundo, por razões variadas, enfim, o Brasil tem sempre algumas peculiaridades. Então, no Brasil, realmente, a virada foi muito rápida e isso fez com que nós perdêssemos o bônus, além da situação econômica que não se resolve, o Brasil está patinando há 40 anos, perdemos o bônus demográfico, etc. Então, o quadro do Brasil é muito preocupante por isso, porque é um país que provavelmente terá uma situação de população idosa e não desenvolvida, e pobre, relativamente pobre. Portanto, isso é um ponto a assinalar. O Brasil tem essa especificidade. Agora, tem outras especificidades que o Fernando mencionou, que eu gostaria de dar rápido. Etc. Mas não é bem assim, quer dizer, existe isso também, mas o fato é que certos países, ao contrário do Japão, que tem uma política de imigração estrita, eles não se incomodam em serem chamados de racistas, até porque não é nem isso, porque eles falam, não queremos descaracterizar, porque quando você tem uma curva assim de declínio populacional, a imigração vai ser uma espécie de substituição de população, certo? O país vai perder completamente sua característica, né? Então, o Japão ele quer evitar isso, a Coreia também quer. Permite uma parte. Você acha que os imigrantes, para cuidar dos idosos, não vão ser aceitos, vão transpor esse ódio? Não, podem ser aceitos, mas o fato é que quando é muito rápido, quando você aumenta a proporção da população de imigrantes, não dá tempo para ter uma assimilação, mesmo que a pessoa queira. Não dá tempo. Então, o peso é muito grande dos imigrantes, então vira outro país. Vira outro. Então, esse é o problema. Então, esse xenofobia que você fala não é só uma questão de não gosto de imigrante. É uma preocupação. Você pegar, por exemplo, na França, a França está numa situação delicada. Você tem uma ideia, em 2060, quase metade da população francesa até 20 anos será de filhos de imigrantes ou imigrantes, se continuar essa tendência. Acabou a França. História. Não tem como assimilar inteiramente uma massa tão grande. Não tem. Então, os países ocidentais que são abertos relativamente à imigração, porque, veja, o único país que são abertos à imigração são o Ocidente. A Ásia não é aberta à imigração. Nenhum país asiático é aberto à imigração. Nenhum. Então, existe essa particularidade que complica o quadro dessa questão de xenofobia. Há um problema. O único país do Ocidente que lida com a imigração dos ricos, estou falando, o Brasil, o Brasil é diferente. O Brasil pode lidar com a imigração, o Brasil, país, não é um problema. Mas o único país no Ocidente que pode lidar com grandes contingentes de imigrantes são os Estados Unidos. Agora, são só os Estados Unidos que têm capacidade de absorção. Que tem uma mais dinâmica do que na Europa. A população americana continua crescendo. Está zerada a população, mas ainda continua crescendo um pouquinho por causa dos imigrantes, mas tudo tem limites. Por exemplo, a fronteira sul, veja, não dá para continuar o que está tendo lá, porque a fronteira aberta completamente, entraram 5 milhões de imigrantes em 2 anos no bairro.
Criou um caos no sul dos Estados Unidos, não é sustentável, mesmo para os Estados Unidos. Então, essa questão da imigração é mais complicada e envolve essa questão da substituição de população, descaracterização cultural. Então, é legítimo que não se defender fronteira. Não há Estado que subsista com fronteira completamente aberta. No caso dos Estados Unidos, você, se ficar completamente aberto, metade da população mundial gostaria de mudar para os Estados Unidos, é impossível. Bom, mas enfim, de qualquer modo, para não alongar muito, porque não tem pouco tempo, eu diria isso: tem situações, nesse quadro geral de declínio da população, as situações variam, esse é um ponto importante. O Brasil é um caso muito interessante, pela rapidez que foi o processo. O Japão é outro extremo de um caso bastante avançado de declínio da população, mas onde parece haver um planejamento melhor para lidar com isso, não quer dizer que vão conseguir. Agora você gira para o lado da Europa do Leste, é outro problema. Você pega das ex-repúblicas soviéticas, a situação de desfazimento do país. A Ucrânia é uma situação dramática. A Ucrânia, a taxa de fecundidade é 1,2. É uma anomia. Quer dizer, tem um problema cultural, de vitalidade do país. É um problema mais complexo. Então, os casos variam. Então, Europa do Leste, ex-repúblicas soviéticas, em função das políticas desastrosas que foram implementadas lá. A própria China. A China, aquela taxa de cair até metade, é possível que se concretize até, porque o governo chinês agora está tentando estimular, dando subsídios para o terceiro filho. Depois de ficar 20, 30 anos mandando para a prisão quem tiver o segundo, agora estão estimulando o terceiro filho. Mas essas dinâmicas, não sei, é difícil, mesmo na China, um Estado tão totalitário, eles vão conseguir mudar essa política de uma hora para outra. Então, os chineses vão ter um problema, provavelmente gravíssimo, porque o declínio se confirmar esse declínio, é um problema desastroso para a China. Sem contar o problema que já existe hoje, que tem a ver com as políticas seguidas de filho único, que levou ao infanticídio feminino. Né? Ninguém fala muito da China, a obrigatoriedade de filho único, a tradição chinesa de preferência por filho homem, levou ao infanticídio feminino generalizado. Hoje tem 45 milhões de homens solteiros, sem mulher na China. Aliás, alguns analistas acham que noivas estão no peso de ouro. Estão importando quase escravizando. A exigência de dote imensa. Vietnamitas, sul da Ásia, estão exportando mulheres para a China, mas não dá conta, certo? Porque imigração. Essa é uma imigração meio forçada, porque é um negócio complicado e há muita gente preocupada que pode haver dentro da China, analistas chineses, pode haver uma explosões, 45 milhões de homens sem mulher é complicado. Cruz credo. Sim. Não, sério. Então, existe uma coisa meio elétrica assim, no ar, que 45 milhões de homens. Bom, enfim, então, cada caso, essa questão demográfica tem só pontuaria assim, tem especificidades que precisam ser tratadas. O Brasil é um caso que tem que ser analisado, específico. Então, você está falando assim, você não acredita nessa possibilidade de imigração para se tornar cuidadores? Uma parte vai ocorrer. 2, mão de obra, trabalhos mais, digamos, rústicos. Não, é que os países que exportam mão de obra também estão declinando a democracia. A África. Só a África é uma exceção. Estou pensando na África. Veja, os cuidadores, na verdade, hoje os cuidadores mais usados na Itália, por exemplo, são filipinos. E, bom, racismo? Explica isso. Não. Por que racismo? Filipinas? Não, para trás. Querem negros. Não. Filipinas, porque elas têm uma tradição já de exportação de mulheres com habilidades de enfermagem. Não, é um business na Filipinas. Não, eles estão organizados para isso. É um business. Não. Impressionante isso. Não, eu tenho casos anedóticos de família na Itália que tem filipinos. Eu sei um pouco da
por essa razão principal, né? Mas, anyway, o fato é que existe, portanto, situações diferentes, Europa Ocidental, Europa do Leste, China, Japão, Brasil. Eu não estou falando agora, claro, a questão econômica, mercado, com isso já é outra discussão, mas eu acho que a questão cultural e a questão da previdência interna, o migrante não vai resolver para resolver essa inversão da pirâmide, teria que ser uma imigração tão maciça que nenhum país aceita isso. Nenhum país aceita isso. Seria uma substituição de população. Não vão aceitar mesmo. Não há a menor dúvida. Agora, é claro que fica uma situação impossível. A Itália, por exemplo, ela tá, hoje, na Europa Ocidental, é o país, na Europa Ocidental, o país mais complicado, né? Porque é a taxa de fecundidade mais baixa. Aliado a uma estagnação econômica de décadas. Né? Então, a Itália, depois vem a Espanha, enfim.